Você já se sentiu confusa em relação a por qual intervenção você ia começar ali com seu paciente? Ou às vezes se perdeu ali nos diagnósticos e ficou na dúvida na hora de fazer um diagnóstico diferencial? Ou você fez uma intervenção e o seu paciente não só melhorou aquela queixa que ele te trouxe, mas também outras queixas que não estavam aparentemente relacionadas inicialmente com aquela demanda? Se você respondeu sim para todas essas perguntas, saiba que o modelo transdiagnóstico vai ajudar a você ter mais segurança e efetivamente intervir ali nos diagnósticos, nos quadros clínicos e nos comportamentos e demandas dos seus pacientes. Muitas vezes, na ânsia ali de ajudar o nosso paciente a lidar com aquele sofrimento que ele está sentindo ou com algum comportamento que está ali atrapalhando a vida dele, algum pensamento que está constantemente intrusivo ou às vezes é até ali obsessivo, a gente começa a se fazer perguntas muito pontuais. Se o seu paciente ele traz uma queixa de autoestima, muito provavelmente você se pergunta, como que eu vou melhorar a autoestima dele? Ou se ele te traz ali que ele não está dormindo muito bem, ele está ali com insônia há vários dias, como que você vai melhorar a insônia do seu paciente? Ou ainda, né, ele começa a se sentir muito ansioso e tem ali ataques de pânico, um medo constante. Como que você vai fazer para o seu paciente não ter mais ataques de pânico? E não é que esses questionamentos eles não sejam válidos, mas por muito tempo nós fomos ali ensinados ou reforçados a ter um raciocínio clínico que na verdade ele não é estratégico, ele não é transdiagnóstico, focando muito pontualmente no problema e pensando ali imediatamente numa solução. Quando nós pensamos nesse estilo de raciocínio clínico, nós estamos pensando numa intervenção mais direta, mais objetiva. E não é que essa intervenção ela não seja ali adequada para a prática clínica, ela é. Só que como cada paciente, ele é único e vai ter um funcionamento diferente, mesmo que às vezes você tenha 3 pacientes ali com o mesmo diagnóstico e você tenha um protocolo disponível para tratar aquele diagnóstico, validado cientificamente inclusive, pode ser que os 3 pacientes respondam de maneira diferente. Que você aplique exatamente o mesmo protocolo para o mesmo diagnóstico para 3 pessoas diferentes e você não tem ali as respostas que você esperava ter. E aí, qual que é o risco disso? Se você não tem uma prática clínica que te gera ali segurança através também do seu raciocínio clínico, pode ser que você comece a questionar se as suas intervenções estão sendo efetivas, se você realmente está conseguindo ajudar o seu paciente, se aquele planejamento, aquela formulação de caso vai ser a mais adequada para ajudar o seu paciente. E nessa vontade ali de genuinamente ajudá-lo, você costuma às vezes olhar mais para o problema, pensando ali numa solução. E eu sei que o processo de terapia, ele é algo que é construído junto. E muitas vezes não só você enquanto terapeuta, mas o seu paciente também, ele quer uma resolução rápida, porque afinal ele está sofrendo. Ele não chegou ali na terapia porque ele estava entediado em casa e queria conversar com alguém. Ele buscou a terapia para receber ajuda, geralmente de algo que tá ali muito ruim na vida dele, ou trazendo ali um sofrimento que até então ele não tinha, e ele não sabe como lidar com aquilo sozinho. O repertório que ele tem ali de vida construído até então não tem sido suficiente. E aí é o seu papel enquanto terapeuta ajudá-lo a identificar o que ele já tem e lapidar aquilo e construir principalmente novas estratégias e habilidades diante ali do processo de terapia. Mas se você identifica que o seu paciente, ele justamente tem esse funcionamento, só que ao mesmo tempo você tem essa insegurança, aí a gente tem ali um combo perfeito para que você questione sua prática clínica e para que o seu paciente também não tenha segurança de trazer algumas informações que vão ser muito úteis nas suas intervenções. Quando a gente pensa nessa complexidade do funcionamento do nosso paciente, a gente precisa ter um raciocínio clínico mais abrangente, mais integrado. E aqui é onde entra a proposta do modelo transdiagnóstico. O modelo transdiagnóstico de intervenção, ele vem sendo validado cientificamente, como por exemplo o protocolo de Oxford para transtornos alimentares, o protocolo ali unificado de intervenções, o PUT,
que é justamente voltado ali para demandas de desregulação emocional. E nós temos também algumas abordagens transdiagnósticas, como a terapia baseada em processos, sendo estudadas, sendo ainda testadas, para que, né, possa ser avaliado aí se num futuro serão também evidências validadas cientificamente. Mas hoje, de uma forma geral, pensar numa proposta de intervenção transdiagnóstica nada mais é do que você ter um olhar em que você identifique funcionamentos parecidos do seu paciente, mas em transtornos diferentes. Então, por exemplo, tem muitos transtornos mentais que compartilham o sintoma, digamos assim, da desregulação emocional. A gente tem também transtornos mentais em que sintomas depressivos, eles não necessariamente são uma comorbidade, mas fazem parte ali do funcionamento. Ou às vezes, quando a gente vai pensar no diagnóstico diferencial, por exemplo, um transtorno de personalidade borderline ou um paciente com um transtorno bipolar, pode ser que você se confunda ali pela desregulação, pelo funcionamento, a impulsividade, a reatividade. Então, todos esses aspectos, se a gente pega ali o DSM e vai dando check nos critérios diagnósticos, aquilo ali é apenas uma forma de nos orientar diante daquilo que o paciente nos traz ou diante daquilo que a gente observa. Mas o diagnóstico, ele vai muito além disso. Por isso, a proposta do modelo transdiagnóstico é que você não foque necessariamente nos sintomas do seu paciente. Não que isso seja um problema, já que o DSM hoje é um modelo ali de manual que nós temos validado cientificamente e é ainda, apesar ali das suas críticas, um modelo que mais se aproxima daquilo que a gente precisa hoje. Mas trazer ali também complementos, que é onde entra o seu raciocínio clínico e estratégico, o seu raciocínio clínico que tem uma visão transdiagnóstica. Então, ao invés de você olhar num primeiro momento para os sintomas do seu paciente, você olhar para o sofrimento daquele paciente. O que está gerando uma dificuldade nele? O que está sendo desafiador? O que ele está tentando resolver e não consegue? Comportamentos que se repetem ali em áreas diferentes da vida dele. Então, vamos supor que é um paciente que cada sessão ele traz uma demanda diferente para você, mas você começa a observar um padrão ali nesses comportamentos. Ou às vezes, né, você se depara ali com pacientes que eles têm o mesmo diagnóstico, mas funcionamentos completamente diferentes. Mas se você pega o DSM, dá check ali nos critérios, pega o protocolo para aquele transtorno e começa o tratamento, não quer dizer que você não possa ter resultados ou que seu paciente não vá se beneficiar daquilo. Mas a ideia transdiagnóstica não é necessariamente você pegar o protocolo e encaixar o seu paciente nele. Pelo contrário, é você observar cuidadosamente o funcionamento do seu paciente, as queixas, as dificuldades, as demandas que ele vai apresentando ali e a partir disso, entendendo a história de vida, as experiências que ele viveu, as crenças que foram se formando até ali, como que tudo isso foi contribuindo para a formação das características da personalidade, para as regras que às vezes ele foi criando ali com ele mesmo, para as crenças intermediárias, para a forma que ele lida com as situações, a maneira que ele se relaciona, o que está por trás disso. E aí pensar na sua intervenção não com base ali no manual e no protocolo apenas, mas também considerando quais intervenções diante daquela gama de possibilidades que possuem evidências científicas melhor se adequarão para o seu paciente. Então, pensar aí de uma maneira transdiagnóstica dentro do seu raciocínio clínico é você considerar, antes de mais nada, a individualidade, a particularidade dos seus pacientes. E o modelo de intervenção transdiagnóstico, ele não é um modelo que ele foi inventado recentemente. Apesar das pesquisas serem mais recentes, o modelo transdiagnóstico, ele deriva também das terapias cognitivo-comportamentais. Então, se você, pega ali o protocolo de Oxford, se você pega ali o PUT, que é o modelo unificado ali da regulação emocional, você vai ter intervenções que você, enquanto terapeuta cognitivo-comportamental, não vai se deparar com nenhuma novidade que você nunca teve ali na sua prática clínica. O que muda é que você vai considerar outros aspectos que não sejam tão pontuais, mas que sejam mais abrangentes. Então, se o meu paciente ele tem um quadro de desregulação emocional intensa em várias áreas da vida dele, ao invés de você pensar primeiro em qual transtorno que esse sintoma se encaixa, você vai tentar entender o significado daquela desregulação emocional. Quando que ela surge? Quais que são os comportamentos? Como que afeta as relações? Desde quando ele percebe isso? Qual que é a dificuldade que ele tem de se regular emocionalmente? Você vai ter essa visão abrangente. E aí pode até ser depois que você chega ali na conclusão
de algum transtorno ou algum traço. Mas o seu foco, pensando transdiagnosticamente, vai ser olhar para o seu paciente dessa maneira integrada, dessa maneira abrangente e principalmente que te permita individualizar e personalizar as suas intervenções, a sua formulação de caso e aí realmente conseguir ter eficiência, eficácia e efetividade no seu tratamento, o que vai trazer resultado para o seu paciente, vai te trazer também maior segurança na prática clínica e você vai ali cada vez mais desenvolver esse raciocínio clínico estratégico. E aí, Psi, como que você tem raciocinado aí na condução dos casos dos seus pacientes? Me conta aqui nos comentários e já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Me conta o que você tem achado aí desses nossos papos aqui. E eu, particularmente, tenho gostado muito de ter um espaço aqui para falar muito mais ainda com vocês. Até mais, nos vemos em breve.